Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 595 Reencontro com Ina, a princesa fantasma. Ao avançar para a classe mestre, o conceito de habilidades poderia se tornar algo totalmente diferente. Isto seria um reino completamente novo, um mundo no qual Nian nunca teve contato em sua linha do tempo anterior. Ele olhou a descrição. Molde, Lilis. Descrição. Evolui todas as habilidades ativas do usuário em habilidades de fuga. Todas as restrições de movimento sob habilidade são removidos. Possui propriedades ofensivas. Duração, 20 minutos. Cooldown, 1 dia. Evolui todas as habilidades ativas em habilidades de fuga. Nian suspirou. Isso é insano. Mas o que é isso de remover restrições de movimento e o que são essas propriedades ofensivas? Nian ponderou por um momento. Sua mente estava cheia de incerteza. Parecia que ele teria que confirmar os efeitos do molde. Lilis por si só. Qualquer palpite era tão bom quanto qualquer outro. Eu irei aprender depois que eu avançar para um dançarino luminoso. Nian colocou o livro da habilidade molde. Lilis em sua bolsa. Ele passou por grandes perigos para obter essa habilidade e valeu totalmente a pena. Depois de não encontrar mais nada, Nian deixou a sala. Ele liderou Lafos e Liu Gold mais a fundo da tumba subterrânea. Quanto mais distante eles avançavam, numerosas donzelas negras apareciam ao longo do caminho. Só então Nian se deu conta da imensidão desse lugar. As passagens sinuosas e entrelaçadas eram como se fossem um labirinto. Depois de quase alcançar o final de um corredor, uma grande porta de pedra apareceu adiante. Ao lado da entrada, havia uma grande estátua de aparência demoníaca e com rosto de aspecto maligno. A porta estava ligeiramente entreaberta, deixando espaço o suficiente para uma pessoa olhar através da brecha. Nian espiou através e viu dentro mais de 20 monstros humanoides em vestes vermelhas sangue perambulando. Claramente não eram donzelas negras. Ele não se atrevia a entrar lá dentro sem cuidado. Ele viu que tinha Liu God e Lafos em espera, então ele se aproximou em stealth. Nian inspecionou um dos monstros humanoides. Transcendente Insight. Donzela de sacrifício de sangue, Elite, nível 120. HP, 500 mil. Essas coisas eram elites, e havia mais de 20 delas ao todo. Nian não tinha nenhum modo de lidar com tantos monstros que possuíam ataques de alcance. As donzelas de sacrifício de sangue eram diferentes das donzelas negras de antes. Se mais de 20 elites de nível 120 começassem todas a atacar de uma vez, elas poderiam facilmente reduzir Liu Gold e Lafos em poeira. As donzelas de sacrifício de sangue estavam guardando a entrada. Além de estarem patrulhando ao redor, elas nunca ficavam mais de 2 metros longe uma das outras. Liu Gold e Lafos não tinham um meio de entrar. Entretanto, Nian era diferente. Depois de pensar por um momento, Nian chamou Liu Gold de volta e terminou o contrato com Lafos. Lafos havia sido invocado por mais ou menos 3 horas. Desde que a taxa era calculada baseada na hora mais próxima arredondando para mais, ele teve que pagar 80 mil gold. Essa foi uma soma assustadora. Após vender todo o loot comum que ele pegou, Nian poderia ter retorno de mais ou menos por volta de 60 mil no máximo. Entretanto, ele não se importou com a perda desde que ele obteve o molde. Lilis. Livros de habilidades de dançarinos sombrios eram algo sem preço. Isso não era algo que poderia ser encontrado no mercado. Invocar Lafos foi algo que valeu a pena. Um paladino tão poderoso era algo que definitivamente valia o preço. Dando uma olhada em sua bolsa, Nian ainda tinha 5 pergaminhos de transferência desconhecida sobrando. Se ele encontrasse perigo, ele não tinha que se preocupar em conseguir escapar. Apesar de que os suprimentos de pergaminhos de transferência desconhecida nas Kickers United estivessem escassos, a maioria dos jogadores não tinha o que fazer. Gu Huai sempre iria separar uma porção exclusiva para que Nian pudesse usar. Afinal, ele era a espinha dorsal da guilda. Nian equipou o anel rastejante, ativando sua habilidade, então começou a subir uma parede. Depois de alcançar o topo da porta, ele se esgueirou através de uma fenda. O anel rastejante era sempre muito útil para passar por monstros. Esse era um método repetitivo e sólido. Após se esgueirar adentro, Nian olhou ao redor. Um grande e espaçoso corredor apareceu em sua vista. Em seu centro estava situada uma estátua alta e dourada que continha 6 metros, com uma aparência similar ao faraó Branigan. Seus braços e mãos estavam estendidos juntos. Sobre suas palmas flutuava um peitoral de couro cinza prateado. Era feito de um material desconhecido e exalava um brilho prateado debaixo das luzes de tochas próximas. Em frente do peitoral, a pedra sagrada na bolsa de Nian reluzia muito mais brilhante. Eu encontrei. É o pedaço do peitoral do conjunto Abaque Tirano. Obeliscos de pedras estavam alinhados de ambos os lados do corredor. Velas estavam fixadas nas paredes e pilares que subiam muito acima. Estranho. Eu não vejo nenhum monstro aqui. Não me diga que está desprotegido? Nian estava desnorteado. Essa situação era muito suspeita. Ele não se atrevia a descer. Ele prosseguiu em frente ao longo da parede. Depois de um tempo, um monstro humanoide usando um vestido preto saiu de trás de um pilar. Andando em ritmo ao redor de um tapete vermelho no centro do corredor, parando brevemente de vez em quando. A mente de Nian tremeu ao olhar essa figura. Essa era Ina, a princesa fantasma. Ina,
A princesa fantasma reviveria depois de 30 dias após ser morta. Ela se tornaria forte cada vez que revivesse e correria atrás das luvas de selamento de abaque sob a posse de Nian. Calculando o tempo, já fazia 30 dias desde que um time de expedição matou por último a princesa fantasma. Nian se perguntou o quão forte ela se tornou. Ser perseguido pela princesa fantasma era um pouco problemático. Depois de recuperar o pedaço do peitoral do conjunto abaque tirano, ele poderia se teleportar para longe usando um pergaminho de transferência desconhecida. Nian ponderou por um momento. Um plano se formou em sua mente: obter o peitoral sem alertar a princesa fantasma de sua presença. A estátua estava a cerca de 10 metros distante da parede mais próxima. Como uma lagartixa, Nian rastejou naquela direção. A princesa fantasma pareceu sentir algo e olhou para a direção de Nian. Nian imediatamente congelou no lugar, não se atrevendo a se mexer nenhum milímetro. Ele ativou várias habilidades que aumentassem sua camuflagem e furtividade. A princesa fantasma varreu seu olhar sobre o corpo de Nian várias vezes, mas ela falhou em descobrir algo fora do comum. Ela se virou e retornou ao estado passivo. Nian continuou em frente, avançando cada vez mais perto do peitoral. A cerca de 10 metros de distância, ele firmou seu braço e pés direitos contra a parede. Então ele estendeu sua mão esquerda e mirou com cuidado antes de atirar uma linha de teia com seu anel de fiandeira de seda.